Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos de volta e vamos falar a respeito da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Nós vamos analisar hoje o versículo base em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Vamos ler para a gente ver o que está dizendo lá. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler o 18 também. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. O que nós vemos escrito nesse versículo? Está dizendo para nós que, de forma nenhuma, nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do nosso Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, vamos tomar a frente daqueles que dormem. Quem são os que dormem? Aqueles que já morreram, aqueles que em todo o decorrer da história da igreja, nesses últimos 2000 anos, desde que a igreja se iniciou, naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, todos aqueles que se tornaram igreja desde então e morreram, ou os que dormem, todos eles estarão neste dia sendo o quê? Sofrendo a ressurreição dos mortos. Serão ressuscitados. Primeiro os mortos ressuscitados e depois nós, os vivos, juntamente com eles, nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. O que isso está nos dizendo? Que a ressurreição dos mortos acontecerá sim, primeiramente, antes do arrebatamento da igreja. E juntos seremos arrebatados. Por que eu estou entrando nesse assunto? Eu gostaria de mostrar para vocês hoje algo a respeito de ressurreição e arrebatamento. Quantas ressurreições e quantos arrebatamentos acontecerão desde esse dia em que nós aguardamos o arrebatamento da noiva ou da igreja do Cordeiro? A gente vai agora para Apocalipse no capítulo 20. Eu quero ler para vocês outro contexto aqui. Apocalipse no capítulo 20, no versículo... deixa eu ver aqui, só para mim não errar. Apocalipse 24, do 4 ao 6. Então vamos lá, Apocalipse 20, 4 a 6. Vi também mortos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dado autoridade de julgar. Aliás, vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Então, aqui está sendo visto a alma, ou seja, significa que eles estavam mortos, e estava sendo visto a alma daqueles que não aceitaram a marca da besta, que foram decapitados por causa disso. E não receberam a marca na fronte, nem na mão, e viveram. O que significa aqui? E viveram. Se eles eram almas, e a palavra aqui está dizendo para nós que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, aqui está dizendo que eles foram o quê? Ressuscitados. Um morto para viver tem que ser ressuscitado, certo? Mas aí a gente vai continuar aqui, a gente vai entrar num ponto interessante. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando a gente lê aqui, esta é a primeira ressurreição, existe uma confusão muito grande, porque eu acabei de ler para vocês 1 Tessalonicenses, certo? No capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Aliás, eu li até o 18. E ali está falando para nós que nós, os vivos, quando formos arrebatados, não precederemos de forma nenhuma os que dormem,
Mas se o arrebatamento, que é o primeiro, está acontecendo aqui no capítulo 20, no final da grande tribulação, quando o dragão é preso, quando o falso profeta aqui no capítulo 19 e o anticristo são jogados no lago de fogo, como isso pode acontecer? Quando a Bíblia fala a respeito de primeira ressurreição, ela está nos dizendo que é a ressurreição dos salvos, que vai se dar em duas etapas. Ela não vai acontecer em só uma etapa, mas ela vai acontecer em duas etapas, ou duas partes. Primeiro, aqueles que vão ressuscitar com a igreja no seu arrebatamento antes da grande tribulação, onde a igreja do Senhor Jesus, ou a noiva de Cristo, vai subir para estar com ele, que a noiva representa aquela que vai se casar com o noivo, que é a esposa e o esposo. O Senhor Jesus é o esposo ou o noivo, e a igreja é sua esposa, que vai casar com o esposo. Então, isso acontece antes da grande tribulação, antes de começar a grande tribulação. E essa segunda ressurreição, ela já nos especifica quem são aqueles que estão sendo ressuscitados. São aqueles que foram decapitados ou foram mortos no tempo do governo da besta, no tempo do governo do anticristo, porque não aceitaram a sua marca. Agora a gente vai observar uma outra colocação onde isso também é falado. Vamos lá para Apocalipse no capítulo 6. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Apocalipse no capítulo 6. No versículo 9, Apocalipse 6, 9. Vamos entender aqui o que está falando a respeito de ressurreição dos mortos e arrebatamento. Vamos lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Certo? Aqui nós estamos vendo almas também, que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Muitos podem dizer para mim, então esses vão morrer na grande tribulação. Não, vamos continuar prestando atenção no que está escrito. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então ele está dizendo que eles foram mortos por causa de Jesus. E o que acontece desde os primórdios da igreja? Quantos foram mortos por causa do testemunho que deram, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram? Desde o princípio da igreja. A igreja primitiva, quantos morreram nas arenas, comidos por leões, mortos por causa da fé no Senhor Jesus? E até hoje, quantos têm sido mortos em países de perseguição porque creem no Senhor Jesus, sendo mortos por causa do testemunho que dão, porque creem no Senhor Jesus, porque têm a sua fé em Deus? E aqui eles estão clamando, quando que Deus vai julgar a sua morte? Vamos prestar atenção. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eu já disse e repito, que essa palavra do quinto selo está testificando para nós o momento da ressurreição dos mortos da igreja que estão representados aqui desde o início da igreja. A ressurreição dos mortos é representada aqui pela demonstração da manifestação dos mártires da igreja desde o início da igreja, há 2000 anos atrás aproximadamente. E quando eles recebem as vestiduras brancas aqui, está falando o quê? Que justamente nesse momento está acontecendo a ressurreição dos mortos e vai se dar o arrebatamento da igreja. Por isso, eles estavam questionando a Deus quando que o sangue deles ia ser vingado daqueles que habitam sobre a terra. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. O que eu acabei de mostrar para vocês? No final da grande tribulação, os mortos que foram mortos pelo anticristo e pelos seus sistemas, que foram decapitados porque não aceitaram o governo da besta, nem a sua marca, nem aceitaram nada que os ligasse ao governo do anticristo, estavam mortos, assim como essas almas que estavam sendo vistas, eles também foram vistos como almas, e foram o quê? Ressuscitados. E aqui nos mostra que quando se completasse o número daqueles que também seriam mortos, que são a representação justamente destes que eu li agora no capítulo 20 de Apocalipse, que seria vingado a morte deles. E qual é a vingança que Deus faz na morte desses?
senão o dia do juízo do Senhor contra aqueles que estão encabeçando o reino da besta e que serão julgados, e será o dia do julgamento, o dia do juízo do Senhor. Este será o julgamento que o Senhor fará com aqueles que mataram a igreja, que perseguiram a igreja, que fizeram tudo o que fizeram. Tá? Vamos continuar. Eu sempre falo que aqui no sexto selo, o acontecimento que desencadeia justamente o arrebatamento da igreja, né? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou como sacro de crina e a lua toda como sangue. Como muitas pessoas veem em sonhos, em visões, a terra se escurecendo, um grande terremoto, um acontecimento, fogo caindo, coisas desse tipo que são citados em sonhos que as pessoas veem justamente quando está acontecendo o arrebatamento. Isso é a citação do sexto selo. Agora vamos observar, nós já achamos aqui as duas ressurreições, ou não podemos chamar de duas ressurreições, mas a ressurreição dos salvos feita em duas partes. Por quê? Porque a segunda ressurreição, que a Bíblia chama de segunda ressurreição, acontecerá quando? Justamente no trono branco. E onde fala sobre o trono branco? Vamos lá. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 11, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Eis a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que é feita em duas partes, é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição, que a Bíblia chama de segunda ressurreição, é a ressurreição do julgamento do trono branco. E como é que a gente sabe que eles vão ressuscitar? Deu ao mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se o mar deu os seus mortos, o além deu os seus mortos, isso significa que eles não estavam falando simplesmente de almas, mas de pessoas ressuscitadas ou mortos, porque eles estavam mortos espiritualmente, separados de Deus, iam ser julgados, mas não tinham passado pela primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Então eles sim, eram mortos espiritualmente, mas eles voltaram à vida naquele momento, para que fossem julgados. O mar deu os seus mortos, ou seja, os corpos das pessoas vão retornar, os seus corpos, os seus espíritos vão retornar aos seus corpos, para que diante de Deus elas sejam julgadas por aquilo que está escrito no livro. Então a gente achou aqui a segunda ressurreição. A primeira a gente viu em duas partes, a segunda a gente acabou de achar aqui, que é a ressurreição do trono, do julgamento do trono branco. Mas vamos entender isso lá quando fala aqui em Daniel no capítulo 12, para você ver se não é isso que está falando aqui. Daniel no capítulo 12. Para a gente entender direitinho como que as coisas se dão. Daniel 12, no versículo 1 e 2. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui está falando da grande tribulação, da angústia de Jacó. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Presta atenção agora. Muitos do que dormem no pó da terra serão ressuscitarão, uns para a vida eterna. A primeira ressurreição, vida eterna, que é feita em duas partes. Os salvos em Cristo, que são contados desde o princípio da igreja até o dia do arrebatamento, que vai acontecer juntamente com os vivos, que são a igreja do Senhor Jesus, ou a noiva de Cristo. E eles, aqui, a ressurreição dos vivos, eternamente, e outros para vergonha e horror eterno. Vergonha e horror eterno é o quê? A segunda ressurreição. O julgamento do trono branco, onde eles serão julgados e terão vergonha e horror eterno. Então aqui em Daniel nos dá uma simplificação de que uns serão ressuscitados para a vida eterna, outros serão ressuscitados para a vergonha e desprezo eterno e horror eterno. Então, a primeira ressurreição, dada em duas partes,
e a segunda ressurreição, que é o julgamento do trono branco. Então a gente vê que tudo casa. Aí alguns vão dizer para mim, será que faz sentido isso que você está falando? A gente vai para Apocalipse no capítulo 12, que eu vou mostrar para vocês também ali o mesmo contexto. Apocalipse no capítulo 12. Vamos lá. Apocalipse no capítulo 12. Deixa eu ver exatamente onde eu quero ler. Vamos ler o 12:3, para a gente poder entender. Não, vamos ler o 12:1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem assiste meus vídeos já viu que eu expliquei que essa aqui é a representação de Israel. Da onde veio a igreja? Toda a igreja, senão do povo de Israel. Onde a igreja surgiu? Quem foram os primeiros representantes da igreja, senão pessoas do povo de Israel? Então, a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas na cabeça, representa o povo de Israel, que é uma testificação do sonho de José, que sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas se encurvando para ele. Aí me disseram uma vez assim num comentário, mas cadê a 12ª? Eram 12. A 12ª era o próprio José, que representava o povo de Israel. Da onde veio o povo de Israel, se não das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó? Então a gente vê aqui a testificação do povo de Israel. Aí vamos ver aqui mais, no versículo 2. Que se achava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tá. Aí a gente vai ver aqui o dragão se colocando diante dela, mas aqui a gente vai ver aqui. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então a gente vê aqui que o filho varão, ele representa o quê? A igreja arrebatada, que nasce do povo de Israel, ou seja, uma quantidade de pessoas que são a igreja do Senhor Jesus separada, a noiva de Cristo, nasce como um filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro. Que também está falando lá em Apocalipse 3, que a igreja vai reger as nações com cetro de ferro junto com o Senhor Jesus, tá? Então a gente achou aqui a igreja sendo arrebatada. Ah, mas não está falando de ressurreição, porque aqui está dando para nós o exemplo daqueles que são salvos, da igreja sendo arrebatada. E aqueles que sobram, que justamente vão representar aqueles que vão ser mortos, os mortos em Cristo, que a gente viu lá no capítulo 20. Onde é que eles estão colocados? Vamos aqui. Se a gente continuar aqui no Apocalipse 12:17, entendeu? Vamos ler aqui e vamos achar os que ficaram para trás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem era a mulher? A gente já viu que é Israel. O restante da descendência da mulher, quem é? Senão aqueles que ficaram para trás. A igreja que ficou para trás. Aqueles que não conseguiram ser arrebatados. Aqueles que vão passar pela grande tribulação. Então aqui a gente vê o filho varão, que é a noiva de Cristo sendo arrebatada, e a gente vê os que ficaram para trás, representados aqui como o restante da descendência da mulher, o restante da descendência do povo de Israel, que nada mais são do que aqueles que representam a igreja que ficou para trás, certo? E eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Aqui a gente está vendo que é a igreja que está separada aqui para aqueles que serão mortos em Cristo na grande tribulação. Mas eu quero mostrar para vocês mais uma coisa, gente, que é pouco falada, mas que eu quero mostrar para vocês. Em Apocalipse, no capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 14. Apocalipse 14, a gente vai ler no versículo 13. Eu vou falar para vocês uma coisa agora que é interessante, mas que eu sei que poucas pessoas já ouviram falar. Então prestem atenção, representando também o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Eu disse que a ressurreição dos mortos se dá em duas partes. Agora eu vou mostrar para vocês que o arrebatamento também se dará em duas partes, certo? Como assim? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que quando a igreja for levada, a igreja que representa a noiva, né, do primeiro arrebatamento e a primeira ressurreição dos mortos, que nada mais são a primeira parte, não a primeira ressurreição, mas a primeira parte da ressurreição e a primeira parte do arrebatamento, os primeiros arrebatados, serão levados e vai ficar um povo para trás que também vai ser
levado de novo. E eu vou mostrar isso para vocês aqui agora. Vamos lá, em Apocalipse no 14, no versículo 13. Preste atenção que eu vou explicar para vocês. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quem são esses mortos aqui que está falando para nós de que são bem-aventurados? Se nós formos para o versículo 11 aqui em cima, no mesmo capítulo, a gente vai ver quem são. Presta atenção. Eu vou ler para vocês aqui do 9 em diante. Seguiu-se a este outro anjo, um terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, aqueles que vão receber a marca da besta, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, a ira do Cordeiro, a ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Ou seja, que está dizendo que todo aquele que aceitar a marca vai ser condenado ao lago de fogo, todos aqueles que negarem ao Senhor Jesus e receberem a marca, e o próprio anticristo e o próprio falso profeta. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então a gente está vendo aqui que quem receber a marca não tem salvação, perdeu a sua salvação. E vamos ver o que está escrito na sequência? Versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente já está aqui na grande tribulação. Então esses aqui são alguns dos que ficaram para trás e alguns dos que vão se converter na grande tribulação. Vai ter conversão na grande tribulação? Vai. E aqui está a perseverança dos santos. Por quê? Porque eles vão perseverar em não aceitar a marca que leva para a perdição. E estes são os mortos, que estão falando justamente aqui na sequência. Ó. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, esses que vão perseverar em crer em Deus e não aceitar a marca, serão mortos. Mas será que todos serão mortos? A gente está vendo uma sequência. Vamos continuar aqui no versículo 14. Ainda no capítulo 14, versículo 14 agora. A ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem a semelhança do Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Foice serve para quê? Para colheita. Colheita é feita com a foice. Então vai acontecer uma colheita aqui. Ceifa, colheita. Então vamos lá. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Ou toma a sua foice e colhe, pois chegou a hora de colher, visto que a seara da terra já amadureceu. Quando que os frutos da terra são colhidos? Quando há um amadurecimento do fruto. Quando a igreja do Senhor Jesus será arrebatada? Quando ela vai ser colhida quando estiver madura, ou seja, a igreja do Senhor Jesus já está madura para ser colhida. Nós somos reconhecidos na palavra de Deus como colheita, certo? Amadureceu. Agora vamos prestar atenção na sequência. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então houve aqui uma colheita, um arrebatamento daqueles poucos que estiverem vivos, porque os mortos serão ressuscitados no capítulo 20, já no final. Mas aqui haverá um arrebatamento. Por quê? Porque não vai ficar ninguém na terra quando começar o juízo. Porque o que diz para nós em Tessalonicenses no capítulo 5, Tessalonicenses no capítulo 5, 1:5, fala o que para nós? Justamente porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante o Senhor Jesus. Então ninguém daqueles que são do Senhor Jesus, que não estiverem mortos, ficarão aqui no dia do juízo. Mas Deus, ele tirará, ele ceifará para que o juízo comece, o juízo do Senhor na terra, que não atingirá aqueles que forem salvos. Eu espero que vocês tenham entendido e Deus abençoe a todos.